Fala pessoal, o X Spider na área e hoje eu quero trazer para vocês algo que eu tô, digamos assim, há uns 2 meses construindo em modo invisível, que é basicamente eu tenho um problema, né? Sempre quando a gente vai construir algo, na minha visão, a gente tem que buscar resolver um problema. E esse problema quem tinha era eu. Só que eu acredito que outros criadores de conteúdo também tenham. O que é esse problema? O problema é basicamente a gente tem hoje várias plataformas que permitem que você consiga construir, na verdade hospedar, né, colocar o seu curso, seu infoproduto dentro delas e cobram uma porcentagem bem alta para fazer isso por você. Então vamos supor, eu tenho um curso, um infoproduto e eu quero colocar ela para vender. Como é que eu faço isso? Isso é a primeira coisa que a pessoa amadora pensaria. Eu não sei como construir isso. Onde é que eu vou hospedar meu curso? Como é que eu vou conseguir interagir com os alunos? Que plataforma eu utilizo? Esse tipo de coisa é natural de quem está começando, saca? E aí eu já tenho alguns cursos, infoprodutos e tudo mais, e eu pensei comigo mesmo, eu olho para os concorrentes que a gente tem hoje, eu vejo que a maioria deles estão cobrando uma taxa, na minha visão, abusiva, uma taxa, assim, não vou dizer que é abusiva porque cada um sabe de si, do mercado que você quer pegar e também digamos que sabe onde o sapato aperta, né? Mas hoje em dia, tendo uma AI, tendo ferramentas como o ChatGPT, que é o mais clássico, nós temos o Cloud Code, temos a Lovable, como vocês estão vendo aqui. Entre tantas outras ferramentas, eu acho que hoje você, por si só, já consegue construir uma Hotmart da vida se quiser. Ou uma Qlify da vida se quiser. E por eu ser um influenciador, ter bastante aluno e tudo mais, eu pensei, por que não largar de mão uma porcentagem específica que eu gasto toda vez quando tem alguma transação de compra do meu curso e passo a, digamos, ter uma área de membros minha própria, personalizada por mim para os meus alunos, somente por mim, saca? E se ficar um negócio tão bom assim, eu posso, digamos que comercializar com a galera, criar um SaaS e as pessoas que quiserem construir seus cursos aqui dentro vão gostar também. Dito isso, o que eu pensei? Vamos começar construindo uma estrutura em que a gente tenha gamification. Gamification para mim é o core principal de quem está construindo um business que quer, digamos que ter muita gente entrando todo santo dia e de fato construindo uma escadinha dentro do seu ecossistema e aprendendo com o conteúdo que você coloca. Porque para mim, como criador de conteúdo e como professor também, digamos, você não gosta desse título não, mas como professor, eu não gosto da vibe apenas de vender o meu curso. Eu gosto de fazer com que as pessoas aprendam o que eu estou ensinando. Do contrário disso, teoricamente eu estou perdendo meu tempo e a pessoa que está lá está perdendo tempo dela. Mas Spider, você ganhou dinheiro. Tipo, foda-se. Meu lance é que você aprenda e eu também, digamos assim, ganhe com o teu crescimento. Então a partir disso, o que acabou de acontecer? Eu pensei, não, eu vou usar os meus dons, digamos assim, de UX e UI. Eu já trabalho na área há 9 anos, então eu sou designer, só que eu nunca tive... já tentei aprender, mas programação é uma parada mais complexa e complicada para quem é designer. E vice-versa, né? Para quem é programador, tentar entender a parte de design também é meio complicada. E tanto é que sempre chamavam quem é programador, que manja de design e manja de programação, como um unicórnio, tá ligado? Então hoje essa barreira caiu. Quem é designer consegue fazer coisas muito mais avançadas hoje, porque a parte de codificação está meio que automatizada com essas ferramentas de IA. E aí, dito isso, eu pensei, vou usar as minhas técnicas de UI, técnicas de UX, que é a experiência do usuário, a parte visual e tudo mais, e construir uma parada fora da curva que não tem aqui no Brasil. E totalmente gamificada. Então aqui você consegue ver mais ou menos, basicamente, o meu SaaS, o início dele, digamos assim, nesses últimos 2 meses. E aqui a gente tem, digamos que uma aula minha, rodando aqui, né? Temos a parte de notas, que é um recurso que eu acho muito interessante, que eu quis trazer aqui para o pessoal que usa a minha plataforma, que é o que? Notas de estudo ainda não estão disponíveis para essa aula. Quando o creator, né, o criador de conteúdo, ele vai postar, ele vai subir uma aula dentro da minha plataforma. Basicamente, o nosso ecossistema ele usa IA para fazer uma varredura do conteúdo do criador de conteúdo e trazer os principais pontos para que o aluno nem precise. Assim, dado o ponto de vista do ecossistema, ele meio que tem uma aula, digamos que uma documentação já pronta para que ele consiga ver sobre o que a aula é, sobre o que tem dentro dela e tudo mais. Então aqui, por exemplo, a aula introdutória que eu coloquei aqui,
e nesta aula iremos estudar sobre várias coisas interessantes, a ideia é que a própria IA também crie essa parte do resumo. Não está pronto ainda, mas a ideia é que ele consiga, digamos, que ser gerado de forma automática também. O que a gente vai ter aqui de diferente nesse caso? A missão, eu meio que quero gamificar tudo, né? Então, tipo assim, eu estou tratando a aula como missão. E aí cada missão é uma missão dada para o usuário e o usuário precisa cumprir essa missão, ou seja, assistir a aula, fazer tal coisa. Então a partir do momento em que ele cumpre uma missão, ele desbloqueia coisas para ele. Por quê? Porque a gente, de certa forma, foi acostumado com o ecossistema hoje em dia de dopamina e de tipo ser recompensado por cada novo vídeo que surge para a gente meio que cria um carrossel emocional, digamos assim, uma montanha-russa emocional. A gente vai passando, a dopamina vai sendo liberada porque a gente não sabe o que vai encontrar em seguida. Existem inúmeros estudos sobre isso. E aqui eu quis trazer um pouco dessa dinâmica, não para viciar os alunos e tudo mais, mas para forçar você através de gamification, que seria o ato que é praticamente o que o Duolingo faz. Se você parar para analisar, o Duolingo ele não ganha, tipo, digamos assim, por ensinar você a língua, o idioma que você quer. Ele é um jogo gamificado em que você, de certa forma, aprende a jogar o jogo gamificado. Então, a minha ideia é que a gente consiga trazer um pouco do conceito do gamification do Duolingo para cá. E a partir do momento que você começa a destravar as aulas, eu assisti uma missão ou uma aula, assisti 2 aulas, não deu em nada. Assisti 3 aulas, pronto, liberou uma aula minha, uma masterclass exclusiva para você. Aí você fica pensando, opa, ok, liberou uma masterclass exclusiva, que da hora, posso assistir isso. Show! Só que só vai estar liberada para você porque você desbloqueou 3 aulas, saca? E aí de forma randômica, pode ser que daqui a 5 aulas você libere outra parada. Ou pode ser que daqui a 1 aula você libere outra parada. E o sistema vai reconhecer isso. Eu estou tentando fazer que o sistema reconheça isso de acordo com cada aluno e vai desbloqueando de forma randômica baseado na quantidade de tempo que o aluno passa dentro da plataforma. Por exemplo, hoje, nesses últimos 2 meses, eu consegui implementar com o uso da IA, né, puramente, a IA que está programando para mim, um sistema em que a gente consegue saber exatamente onde o aluno travou, onde o aluno mais abandonou, em qual ponto do player, do vídeo que ele mais abandonou a questão digamos que do estudo dele, saca? E a gente consegue mandar uma mensagem para o aluno perguntando ou tentando trazer ele de volta. Por quê? Porque hoje eu não vejo isso na Hotmart, hoje eu não vejo isso na QIFI, hoje eu não vejo isso em nenhuma outra plataforma. Por quê? A minha visão, a ideia é que eu quero puxar o aluno para dentro do ecossistema e o aluno precisa completar os cursos. Porque se ele completa os cursos, eu cresço, ele cresce junto comigo, saca? Então aqui eu tô criando esse ecossistema todo dentro da Lovable, tá? Não sei se você já sabe ou não, mas eu sou um embaixador da Lovable aqui no Brasil. E isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor dentro desse ecossistema e trazer para vocês muitas coisas bacanas, tá? E inúmeras novidades que podem surgir também. Então o que é que a gente tem aqui diante do meu cenário? Eu quis explicar para vocês um pouquinho desses sites. Eu posso abrir aqui, ó, e a gente vai ver a visão geral do curso. Quando você clica em cima, já tem as aulas, comunidade, lives e tudo mais. Isso tudo foi construído por IA, tá? Eu dou as coordenadas, eu construo com ela, o design foi eu que construí, mas toda a parte relacionada a que você está vendo movimentando e tudo mais foi criada junto com IA. Então a gente tem a parte de avisos aqui, em que o creator pode enviar os avisos. É um size ainda que está meio cru, eu estou trabalhando muito em cima disso. A gente tem a questão da comunidade que eu preciso modelar também, melhorar ela, mas a gente já tem um embrionário aqui da comunidade. Ele demora um pouquinho para ler porque a internet está meio ruim hoje aqui. Mas além disso a gente tem a aba de mais e a gente tem agentes de IA, que é o que eu pretendo implementar. Temos notícias, a questão de lives, a ativação de afiliados quando você desbloqueia X quantidade de aulas e tudo mais. Então, tipo, por exemplo, notícias, eu trago um Discover aqui com os principais papers acadêmicos que vão estar aqui, ou de notícias relacionadas o que está rolando hoje, saca? Então, assim, a gente tem aqui em cima uma pessoa estudando. Quando tiver mais pessoas estudando, vai estar aqui a sua porcentagem da quantidade de tempo que você fica. E tudo acontece aqui do lado. Deixa eu puxar para cá. Por exemplo, eu fiquei pensando comigo mesmo. Vamos supor, eu quero que, digamos que o aluno ele possa construir, digamos que as aulas, né? Assim, tipo, ele consiga... Como é que eu posso dizer? Ele está fazendo tal coisa, está anotando alguma coisa e ele quer meio que deixar esse player rodando de lado. E aí quando ele vai estar rodando de lado, ele meio que pode estar, digamos que
como é que eu posso dizer? Anotando coisas, fazendo outras paradas, mas a aula vai estar rolando no cantinho da tela dele. E a gente chama isso de Picture in Picture. Então eu trouxe aqui que eu queria um Picture in Picture. Aí para conseguir fazer isso, eu venho aqui ó, nessa parte do chat. E esse chat ele usa, se eu não me engano, um Cloud 4.5 Opus, que é um modelo da Anthropic, que é muito bom em programação. Eu não posso te dizer que a Lovable está usando aqui o Cloud, porque eles meio que usaram o Lovable AI para fazer essa parada. Então, tipo assim, talvez tenha o Gemini por trás, ou talvez tenha o Cloud AI, o Cloud Opus por trás. Mas na questão do chat aqui, para você trocar uma ideia com ele, é o Cloud. Então, tipo, isso abre muitas portas para você. Eu estou conversando com o Cloud aqui. Então, ele trouxe o quê? Criou um plano, só pedi ele para ele fazer uma Picture in Picture. E ele trouxe para aqui, pra gente, quando o aluno rolar a página para baixo ou navegar para outra seção, o vídeo irá encolher e ficar fixo no canto da tela, permitindo que ele continue assistindo enquanto lê notas, discussões ou até navega por outras aulas. Achei isso muito interessante de trazer para o aluno. E aqui a gente tem, quando o usuário rolar a página e o vídeo sair da área visível, o mini player aparece automaticamente no canto inferior direito. Clicar no mini player, rola a página de volta para o vídeo principal e arrastar, o usuário pode arrastar o mini player para outro canto da tela. Bem louco aqui, ele traz toda uma arquitetura técnica, tudo explicado para você, os componentes que ele vai passar a criar, que não está aparecendo aqui, mas está aqui, ó. Componentes que ele vai criar, a implementação do mini player, toda a parte de código, como seria o mini player, a parte do design dele, e de certa forma um botãozinho no final aqui que é Implement the Plan. E quando você clicar em Implement the Plan, ele vai fazer todo o plano, o planejamento que ele trouxe para você aqui. Simples, básico, direto. Saca? E esse ecossistema aqui permite que você faça, digamos que eu estou trazendo, né, tentando construir uma roadmap própria, mas você pode usar isso a seu favor para outras coisas, como por exemplo criar seus próprios sistemas e tudo mais com a Lovable. Muito simples, cara. Eu inclusive construí na semana passada um SaaS para que eu consiga, digamos que monitorar toda a minha questão de finanças pessoais e das minhas empresas. Então, tipo, eu não quero construir mais em Excel, nada do tipo, mas eu construí uma coisa muito própria e, tipo, talvez eu mostre para vocês depois aqui, mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Se você tiver qualquer tipo de sugestão e tudo mais, pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui e deixar o like para eu saber que vocês estão aqui, né? Que não são fantasmas, vocês estão aqui, olharam no meu conteúdo e estão querendo ver mais dessa construção em público aqui. E é nóis, tamo junto.